Irmãos, livro de Jonas, capítulo 1. Aqui tem uma mensagem de Deus para o nosso coração, para o teu coração nesta noite. E a gente vai aprender pela mensagem, pela palavra de Deus, tudo que o Senhor quer nos ensinar e deixou como exemplo escrito na sua Bíblia, na sua santa palavra. A gente vai ver no capítulo 1 de Jonas. A gente vai ler aqui e vamos perceber que existem três coisas neste título: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Então, quando eu leio esse título aqui, isso para mim já é uma pregação. Então fala três coisas da vida de Jonas. Fala sobre, primeiramente, a vocação dele, que o Senhor dá a ele. E também fala sobre a fuga de Jonas, é quando ele fugiu da ordem do Senhor, ele pulou fora, ele foi para outro caminho, outro lugar. E em terceiro lugar, o castigo de Jonas. Então no final tem uma palavra chamada castigo. Deus, sendo Deus, ele trata os seus filhos, ele corrige porque ele ama seus filhos. Ele sempre vai tratar, sempre que a gente desobedecer a sua palavra, nós vamos ser castigados por Deus. Nós iremos pagar um preço muito alto, porque nós desobedecemos a voz de Deus. Nós obedecemos tantas vozes, mas quando Deus fala, nós não queremos dar ouvido à sua voz e nem tampouco atentar para fazer o que Ele quer que a gente faça. Jonas, ele tinha uma vocação, ele foi chamado por Deus para fazer algo espiritual, algo tremendo, mas foi Deus que chamou ele. A gente vê hoje em nosso meio que umas pessoas são chamadas por Deus e elas prosseguem. Outras são chamadas, mas elas não prosseguem. E já outro grupo de pessoas são pessoas que não são chamadas por Deus e fazem aquilo que Ele não mandou fazer. Para todos os dois tipos de pessoas haverá castigo. Haverá a sua recompensa, é o castigo pela desobediência. Se Deus mandou fazer a gente fazer alguma coisa e eu não fizer, eu vou ter a minha consequência porque eu desobedeci a voz de Deus. Mas também se eu faço uma coisa que Deus não mandou fazer, eu também vou ser queimado, vou ser castigado porque fiz algo que Deus não mandou eu fazer. Só que Jonas, ele foi vocacionado para fazer algo espiritual. Deus, ele resolveu chamar Jonas. Quando ele resolve chamar um homem, uma mulher está chamado. Pode dar o que for aí, pode acontecer o que for, mas se você foi chamado, você vai cumprir aquilo que ele mandou e você vai fazer, porque é o Senhor que vocacionou. Então eu quero falar um pouco sobre a vocação. O que é a vocação? Vocação é algo de Deus. É algo que Ele coloca dentro do nosso coração para a gente fazer, para a gente realizar. Muitas vezes nós temos o desejo em nosso coração de fazer tais coisas. Temos a chance, temos as oportunidades, mas nós não fazemos. Isso aí é só um desejo. Vai ficar somente sendo sonho enquanto você não der o primeiro passo para o Senhor Jesus. Nós sonhamos de fazer tais coisas, nós amamos fazer tais coisas, é vocação de Deus, é Deus que colocou isso aí no teu coração. Você faz aquilo com todo amor, com toda a sua sinceridade. Pode estar um momento difícil, ruim, mas você está sempre lá, sabendo que foi Deus que te chamou para esse negócio. É isso, vocação. Vocação é quando você se sente bem fazendo alguma coisa que lhe agrada a você. É quando você faz aquelas coisas sabendo que isso vai gerar dor, mas você ama fazer aquilo.
sabendo que aquilo vai te causar uma tristeza, sabendo que aquilo vai te causar uma perseguição, mas você ama fazer aquilo que Deus mandou, porque é a tua vocação. E quem não tem a vocação olha para você e diz: como é que tu consegue fazer isto? É porque Deus te chamou e Deus te dá a medida certa para tu suportar as coisas, nem mais e nem menos. E Jonas, ele tinha essa vocação. A melhor coisa que tem para o ser humano é quando Deus chama a gente. É quando Deus escolhe o homem para fazer uma obra tremenda e misteriosa, uma obra espiritual, e Deus, o Espírito Santo, ele se encarrega de cuidar da nossa vida. Isso é o que é o mais incrível. É quando nós temos a certeza que Deus chamou a gente. Era a vocação de Jonas. Deus tinha escolhido Jonas. Mas só que Jonas resolveu dar fuga. Jonas resolveu se desviar do projeto de Deus. Tem pessoas que se escondem de mim, do pastor, de você. Mas se você tem vocação, você tem que fazer aquilo que Deus quer. Não pode fugir. E Jonas pensou que podia fugir da presença de Deus, mas ele estava enganado. Tem muita gente que está enganado, pensa que vai dar fuga, mas Deus está olhando tudo. Porque a Bíblia diz que Ele conhece o meu levantar e o nosso deitar. Ele conhece o que a gente pensa, Ele esquadrinha o nosso coração. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ninguém foge da sua presença, é impossível alguém fugir da sua presença. E Jonas deu fuga. Jonas foi para um caminho que Deus não mandou ele ir por aquele caminho, e Jonas foi. Ele escolheu seguir um caminho que ele quis. Ele desejou fugir, ele desejou não obedecer a Deus, e quem não obedece a Deus vai ter castigo. Você vai chorar, eu vou chorar, porque desobedeceu a palavra de Deus. E Jonas dá fuga. Jonas agora, ele projeta e não fazer o que Deus quer. Deus mandou ele ir em um tal lugar, em tal cidade, mas ele não foi. Quando alguém entra aqui e Deus manda fazer uma coisa e ele não faz, é porque não foi chamado por Deus. Quando o pastor, o anjo da igreja que tem a planta espiritual, te diz: filho e filha, faz isso, e você não faz, porque muitas vezes você não tem a vocação para fazer isso, e quando depois está desesperado, pagando o preço, chorando. Mas tem pessoas que dizem: não, pastor, eu não vou. Mas quando menos se espera, ele diz: não, pastor, eu vou. Eu tive aqui uma experiência no culto de domingo, na reunião, e o pastor disse: David, vai dar uma reflexão. Eu disse: não, pastor, não vou. Me desculpe. E ele disse: um diácono nunca pode dizer isso, que não pode. E eu tinha pregado sobre isso há alguns dias, eu tinha me esquecido que nós não podemos recuar, porque Deus colocou dentro da gente uma vocação para fazer aquilo, mas tem tempo que a gente não está com a cabeça. E naquele dia eu não estava com condição de dar uma reflexão, não tinha condição de abrir a Bíblia, de falar alguma coisa para a igreja. Quem sou eu? E nesse dia eu estava ruim. Temos os nossos dias ruins, não é? É. E eu disse: tá bom, pastor, eu vou. E eu pensei comigo: eu vou, Jesus, do jeito que eu estou, eu vou. Fazer o quê? Agora é com o Senhor. E eu não tinha lido a Bíblia, preparado uma reflexão para esse domingo. Nesse dia de domingo, eu tinha lido a Bíblia numa mensagem da ressurreição do filho. Foi da ressurreição do filho da viúva, há 3 ou 4 dias atrás. Eu disse: Deus, vai ser essa a mensagem. Mas só que eu não tinha lido no mesmo dia de domingo, eu tinha lido uns 3 ou 4 dias antes. Eu disse: meu Deus, já que eu li antes, vai ser essa a mensagem.
Só que eu tinha me esquecido que a vocação que Deus me deu foi essa. O problema da gente é se esquecer para aquilo que Deus chamou a gente diz não. Mas se você se lembrar que foi Deus que te chamou, você vai dizer sim. Mesmo com o coração doendo, chorando, você vai dizer sim, Senhor, sim, pastor, eu irei fazer esta obra, porque eu sei que o Senhor me chamou para isso, eu vou fazer. Mesmo que meu coração não esteja lá essas coisas, eu vou fazer. Embora que eu esteja fraco, Senhor, eu vou dizer um sim para o Senhor. Eu vou fazer essa obra porque o Senhor me chamou para aquilo. E quando eu peguei o microfone, irmãos, quem estava aqui presenciou que eu fiquei sorrindo o tempo todo. Porque eu estava ruim alguns minutos ali atrás. Mas quando eu estava aguardando ser chamado, Deus me renovou, Deus me deu força, Deus me deu alegria, porque o chamado de Deus, ele traz renovo, ele traz consolação. E eu dizia, sorry igreja, eu estava feliz, porque naquele momento Deus me fortificou. Quem tem chamada de Deus, Deus nas últimas, quando você diz que não tem condição, Deus, ele tem sim. Eu te chamei, eu te dou força, eu te ajudo, eu te esforço, eu que te chamo para fazer esse mistério, esse algo. É Deus que faz isso. E naquele momento eu fiquei alegre porque a igreja estava recebendo a palavra de Deus. Não foi o diácono, mas foi a palavra de Deus que estava sendo regida e o povo recebeu. O povo deu glória a Deus. Eu disse, obrigado, Senhor. O povo recebeu. Eu estava ruim, agora estou melhor. Que tem chamada. Deus dá força. Deus ajuda. E Jonas dá fuga. Quando ele dar aquela fuga, o Senhor espera um momento. Eu imagino Deus, agora tu vai ser castigado, Jonas, porque eu mandei tu ir para fazer uma obra, tu fugisse dela. Tu vai ser o castigado, tu vai ter a tua recompensa. E no capítulo 1, se você observar, Deus, ele chamou Jonas. Ele fala com Jonas. Veio a palavra Jonas. E Jonas ouviu a voz de Deus. E disse, Jonas, eu tenho uma missão para ti. Eu estou te chamando para tu fazer uma obra. Uma obra espiritual. Eu que estou te escolhendo, eu que estou te chamando. Aí o Senhor fala para Jonas sobre uma cidade. O nome dessa cidade era Nínive. E o Senhor conta que Nínive era uma cidade pecadora. É uma cidade perversa. Ele disse, Jonas, o pecado dessa cidade, a malícia dela subiu até mim. Mas eu estou te escolhendo hoje para tu ir lá fazer a minha vontade. Para tu ir lá proclamar contra ela, porque o pecado é demais. E Jonas ouviu a voz de Deus. Interessante que Jonas não fala nada. Jonas só faz ouvir. Jonas não sequer nem interrogou Deus, mas aquela cidade é perversa, os homens são maus, quando eu falar de ti, eles vão me matar. Jonas não falou nada disso, Jonas ficou calado e ouviu a voz de Deus. Jonas sabia que Deus estava chamando ele para fazer esta obra, este mistério, para ele ir lá, ele tinha que ir lá, e ele fica calado. Vai lá, Jonas, e proclama contra aquela cidade. Vai lá. E Jonas foi. Jonas foi. Só que a ida de Jonas até o porto, eu posso pensar, você pode pensar comigo, o que será que Jonas estava pensando? Eu creio que Jonas ficou pensativo. Ainda que ele não falasse palavra alguma para Deus, mas ele ficou se perguntando, ele ficou falando consigo mesmo.
Eu ir naquela cidade? Cidade maliciosa, cidade pecadora, homens perversos. Para você ter uma ideia, a cidade de Nínive naquela época era uma das maiores potências. Uma cidade fortificada, uma cidade rica financeiramente, uma cidade econômica muito grande. Eles guardavam leões, irmãos, nos portões da cidade. Para você ter uma ideia. Eles eram muito preparados. Eles tinham tudo. Mas eles viviam na prática do pecado. Hoje tem pessoas que têm tudo, mas vivem no pecado. É mesmo que não tem nada. Tem tudo, mas não tem nada. E ali era uma cidade pecaminosa, uma cidade que fazia coisas que desagradavam a Deus. Então aquilo que não deixa Deus feliz é o pecado, porque Ele detesta o pecado. Ele não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Incrível isso, incrível Deus, o amor de Deus pela nossa vida. E o pecado foi tão grande que chamou a atenção de Deus, e Deus chamou o homem para fazer a vontade dele naquela cidade. E Jonas agora se dirige para o porto, era onde ele iria decidir obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Eu digo a você que o porto é um lugar um pouco perigoso, porque o porto te oferece o caminho certo e o caminho é errado. E se você pensar muito, você acaba escolhendo o caminho errado. Quando você era aluno e você recebia uma prova, e você dizia, eu acho que é essa aqui, e marcava sempre a errada. Aí quando o professor dava a prova, você falava para o teu colega, eu sabia que era essa, e por que não marcou? Porque pensou muito. Obedece logo a voz de Deus, não pensa muito, bota o primeiro passo e deixa que Ele conduz o resto. Agora se você parar, o inimigo vai lançar dúvidas na tua cabeça e você vai ficar vendo o certo e o errado, e quando você menos espera, você vai escolher o caminho errado. Não pense muito, haja, não fale muita coisa, vá pelo caminho certo. Mas o problema da gente, ser humano, o meu e seu, sabe qual é? É olhar os pontos negativos. Pode ser que Jonas disse no seu coração, mas aquela cidade é perversa, eles vão me matar. O que é que eu vou fazer lá? Eu não vou morrer não. Eu vou morrer de graça? Eu vou não. Quando você vê a dificuldade, você fica olhando para ela e dizendo, eu vou por ali nada. Se eu for, eu vou me prejudicar. Mas quem te chamou não foi Deus? Ei, se lembra? Quem foi que te chamou? Foi Deus. Então vai. É a tua vocação, é o teu destino, é lá que Deus quer te usar. Agora Jonas foi sozinho. Tem momentos na nossa vida que não vai ter esposa para ajudar a gente. Não vai ter maridinho para ajudar, maridão para ajudar você. Não vai ter filho para te ajudar, não vai ter colega, não vai ter vizinho. Deus te chamou nesta obra só. Tem momentos que Ele vai colocar alguém para te ajudar, mas tem momentos que Ele vai te vocacionar você sozinho e mais ninguém. É só você e Deus. Aí você só imagina você no lugar de Jonas para ir em uma cidade. O povo mau, perverso. Se falasse de Deus, o povo matava Jonas. E aí? Mas era só Jonas. Vai ter momentos na tua vida que vai ser somente você. Você vai pedir ajuda a um, a outro, ninguém vai te ajudar. Deus quer você só. Porque é aquele momento que Deus quer fazer este algo, Ele está te usando só. E parece que todo mundo se afasta de você. Tem momentos que Deus quer que você vá só nesse algo, nesse mistério, e não com alguém. E ele foi ao porto. E quando ele chega ao porto, ele puxa ali da sua roupa um valor, um dinheiro. E com aquele dinheiro ele compra a passagem.
E quando ele compra a passagem, ao seu lado está um navio, embarcação que ia para Tarsis, e ao outro seu lado estava uma embarcação que ia para a cidade onde Deus queria que ele fosse, Nínive. Um lado, o caminho certo, o outro lado, o caminho errado. Em vez de ele escolher o certo, ele escolheu o errado. E a Bíblia diz que Jonas comprou a sua passagem e foi para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Mas da presença de Deus ninguém se esconde. Você pode se esconder do teu irmão, mas de Deus jamais você se esconde. Você pode pregar aqui bonito, falar bonito, louvar bonito, mas Deus sabe a nossa conduta lá fora. Começando por mim, que Deus me mude. Eu estou precisando. Eu não estou aqui para contar a santidade, não, irmão. O primeiro aqui sou eu, mais do que vocês. Que não tem conversa, meia conversa, não é conversa direta. E ele estava no porto. Ele paga o preço, mas ele foi comprar a passagem para a embarcação errada e para o caminho errado. Tem muita gente pagando um preço por escolher caminho errado. Deus está dizendo, vai por aqui, ele vai para o outro lado, para o outro lado. Vai por aqui, fulano, é aqui. Deus te chamou, fica aqui. Ele disse, não, vou por aqui, é melhor. Você vai quebrar a cara. Você vai pagar um preço muito alto por isso. Se eu fizer isso, eu vou pagar um preço. Deus não vai passar a mão por cima porque eu sou de ministério, porque eu dirijo um culto, porque eu louvo, porque eu prego. Não! Vocação é vocação. Ou vai ou paga o preço. E ele foi, pega a passagem, e ele entra naquela embarcação errada, para fugir da presença do Senhor Jesus. Mas não sabia Jonas, que ele iria ser castigado. Aquele que é chamado de Deus, ele já sabe que vai pagar um preço. Aquele homem de Deus mesmo, mulher de Deus, que Deus chamou, ele já sabe que vai pagar um preço lá na frente, mas ele está obedecendo a Deus. É melhor pagar um preço obedecendo do que pagar um preço desobedecendo. Qual você escolhe? Pagar o preço obedecendo. Porque no final não vai ter castigo, no final vai ter vida eterna. Vai ter gozo, vai ter alegria. Aí você me pergunta, é possível, irmão? É. Olha para Paulo e Silas. Deus vocacionou Paulo e Silas, mas Paulo e Silas foram esbofeteados. Apanhou de chicote. Colocaram na prisão eles dois. Veja que a vocação deles era tão tremenda, que mesmo eles sofrendo, sem ter culpa, por falar de Deus, por pregar de Jesus, mesmo doendo, eles louvavam e oravam. Você pode estar nesse momento, mas Deus está falando contigo. Se alegra, porque tu estás no caminho certo. Se alegra, porque tu estás fazendo a minha vontade. O que importa é Deus se agradar do que a gente está fazendo certo e não errado. Paulo e Silas não tinham culpa, mas eles foram presos. Mas no final de tudo, eles não pararam. Silas, Paulo, o que foi? Vamos orar, vamos cantar. E eles ali começaram a louvar, a adorar a Deus, e o nome de Deus foi glorificado. Quem é vocacionado paga um preço pela obediência, irmãos. Porque eu vou dizer a você, não é fácil. O inimigo te enfrentar face a face, dizer coisas contigo, zombar de você, e você muitas vezes sem ter palavras para responder. Mas a maior palavra vem do Espírito Santo de Deus para a vida do teu inimigo. E Jonas foi fugir da presença de Deus. Ele pensou que fugiu, mas não tem como. Ele entra na embarcação de Tarsis. E quando ele entra, mal sabia ele que iria ser castigado.
Nós muitas vezes se desviamos do caminho, irmãos, pensando que é o melhor para a gente, mas nós não pensamos que vai ser tão difícil assim. E Deus muitas vezes permite para você deixar de ser desobediente. Um dia eu disse: Deus, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Alguém falou e disse: continua fazendo a minha vontade. Deus quer que você continue, não pare, continue fazendo o que agrada o coração de Deus. Você foi chamado para isso. Vai dar sangue na canela, mas você tem que passar. Vai ser luta, vai ser aflição, vai ser dor, vai ser noites difíceis, mas você vai ter que passar, porque Deus te chamou para isso. Irmão, eu sou fraco, ei. A alegria do Senhor é a tua força. Então, se Deus, a alegria de Deus é a nossa força, você é um vencedor. Você vai passar, você vai lá fazer a vontade de Deus, é lá mesmo, e você vai. Ele entra no barco para ir para Tarsis. Eu imagino Deus olhando: sim, Jonas, vai dormir, Jonas, daqui a pouco eu vou te castigar. E Jonas, cansado da embarcação, né? Só água no mar, ele entrou no porão, como quem diz: aqui ninguém vai me ver, ninguém sabe de nada, eu sou de longe, ninguém vai desconfiar de nada, eu vou dormir, né? Eu dormindo, o povo vão pensar que eu estou cansado. E Jonas entra na embarcação e vai para o porão. E ele se deita. E Jonas começou a cochilar. E a Bíblia diz que Jonas pegou em um sono profundo. Tem muita gente que está dormindo um sono profundo, porque desviou o caminho, não deu ouvido à voz do Senhor. Tem muita gente dormindo, mas por esses tempos Deus vai acordar muitas pessoas, porque se Ele te chamou, se Ele te escolheu, Ele quer que você faça essa obra. Não tem como fugir. Deus chamou, está chamado. Tem pessoas que entram aqui e saem, porque não foi chamado para esse ministério. Agora quem é, fica. Quem não é, desaparece, sai, cai fora. Porque Deus, Ele dá chamado, Ele chama, Ele sabe o teu coração. E ele vai dormir, sono profundo, coitado, muito cansado. Só que Deus não ia deixar ele sair tão fácil dessa. E a embarcação vai indo, e estava muito longe. Aí Deus, do alto céu, Ele faz assim, ó, uma tempestade. Tem muitos irmãos e irmãs que vão passar uma tempestade, porque desobedeceu a voz do Senhor. Se preparem, porque vai ser assim mesmo. Irmão, é para matar? Não é para matar. É para te consertar, é para te colocar no nível, é para você andar no caminho certo. Sai do lugar errado, deixa de ser teimoso ou teimosa. Deus fala e ninguém quer ouvir Deus falar. E a tempestade do Senhor chegou até aquele mar. E o barco começou a ficar para lá, para cá, e cai, mas não cai, vira, mas não vira, e foi aquele aperreio todo, e o povo estava jogando a embarcação, alivia o peso, joga as embarcações fora e jogaram todo mundo, os pertences. Aqueles pessoal tinha culpa? Não tinha culpa de nada. Por conta de um. Muitos estão pagando o preço aí. Mas também aquele povo adorava deuses. Era um povo também pecador que estava na embarcação. E Deus resolveu ajuntar o pacote todo e todo mundo pagar o preço ali mesmo. Deus deu castigo a todo mundo, perdeu tudo o povo. E o mar revoltoso, bravio. E quando menos se espera, encontraram o Jonas fazendo o quê, irmãos? Dormindo no porão do barco. Tem muita gente dormindo, desapercebido, pensando que Deus não está vendo. E alguém vai lá: acorda, ei homem, acorda, o que é que está fazendo aí?
Uma tempestade dessa e tu aí pegado no sono. Que sono profundo, irmãos. Que ele não conseguiu, ele não se movia, o homem ficou sonhando. Jonas estava sonhando, eu imagino. E Jonas não sentiu a trepidação daquele navio, daquela embarcação, estava furioso, irmãos. Acordaram Jonas, o que foi? Tem uma tempestade. Vai de lá, vai de cá, e Jonas confessa. Aí perguntaram, olha, quem és tu? Tu serve a quem? De onde é tua terra? O que é que tu faz? Qual é a tua ocupação? Aí Jonas disse, eu sou hebreu. Temo ao Deus que fez o céu, a terra e o mar. Tem crente que só vai chamar Deus quando vai passar um momento difícil. Aí vem chamar Deus, vai clamar a Deus, vai orar a Deus mais, vai vir mais para a igreja. Agora quando está a geladeira cheia, roupa do ano, sapato alto, sapato brilhando, não chama a Deus, não procura a Deus. Mas quando passa o castigo, vem para a igreja. É assim, irmãos, que acontece. Um dia eu fiquei uma semana sem vir à igreja. Eu fiquei. Mas eu estava orando em casa. E Deus me deu força, eu cheguei. Mas nunca que isso aconteceu. Quando a gente está indo bem, irmãos, nós esquecemos de Jesus. A nossa desculpa é, estou trabalhando. Eu também trabalho. Subo a escadaria todo dia. Todo dia subo a escadaria. Desanimado de subir uma escadaria que cansa, irmãos. Eu chego em casa morto. Que não dá vontade de chegar aqui na casa do Senhor. Mas eu falo em espírito com Deus. Deus me ajuda, me dá força. Porque se eu estou bem, eu quero fazer a tua vontade e quero andar nos teus caminhos. Eu não quero pagar o preço da desobediência. Eu não quero, Deus. E eu venho assim mesmo. Quando chega aqui, eu fico melhor. Quando você chega aqui, você fica melhor. Só que Jonas foi diferente, irmão. Jonas, ele escolheu ser castigado, porque desobedeceu à voz de Deus. Eu sou hebreu, temo a Deus. Aí ele abriu a boca e dizia que temia a Deus, não é, irmãos? Mas quando Deus falou com ele, ele ficou calado. Quando Deus fala com você para você fazer uma obra comigo, a gente fica calado. Mas quando alguém te pega, te imprensa na parede, aí você, eu sou crente, eu sou da igreja de fulano e tal, o meu pastor, agora tu abre a boca, né filho, agora você abre a boca para dizer que é crente. Ei, deixa de charminho, deixa de muita coisa. Atrás, tu não falava de Deus, aí quando alguém te imprensa, aí tu diz que é crente. Deixa disso. Deus não quer farsa, não. Deus quer cristão verdadeiro mesmo. Só diz que é crente, que teme a Deus, que faz parte do ministério quando alguém te imprensa, é? Para com isso. Seja no tempo bom, no tempo ruim, diga que Deus é o Deus do céu, da terra e do mar, em todo o tempo. Porque nós só dizemos isso no tempo de guerra. Aí no tempo de guerra e você ora muito, é mais espiritual, vem para a campanha, o pastor, estou com muita fé, e Deus te olhando, sim, é o castigo que vai chegar. Sim, baixa a bola, vi filho? Aí ele contou, é por minha causa que isso está acontecendo. Ele contou, né, coitado, né, tem que confessar o que fez, né, o crime que ele fez. Isso é um crime, irmãos. Desobedecer a Deus é um crime. Cuidado, filho. Você pode estar cometendo um crime. Aí ele confessou, ele viu que não tinha saído, ele olhou que tinha muita pessoa ali e poderia dar uma pisa nele. E ele chega e diz, olha, se me jogarem no mar, a luta se cessa. Se vocês me lançar ao mar, ele vai voltar ao normal. Então, olha comigo, preste atenção, eu vou fechar a mensagem. Jonas, ele estava dizendo, como que ele quis dizer, eu vou morrer agora. E é justo que eu morra. Porque ele estava, irmão, em uma distância que Deus não ia deixar ele fugir assim. Será que Deus ia andar uns 10 quilômetros, alguns metros pertinho do porto? Não.
Deus dificultou para que ele não fugisse, para que Jonas dependesse dele, porque Jonas iria morrer. Jonas ia cansado de nadar, não é, irmãos? Ia dar cãibra e ele ia morrer ali mesmo, no fundo do mar, no meio do mar, irmão. Estava muito longe do porto. Deus vai fazer muitas pessoas chegar no meio do mar, para você reconhecer que você não é nada, que você vai depender dele nas últimas. Se me lançar, cessa tudo. 1, 2, 3. Jogaram Jonas, o mar se acalmou. Eu imagino Deus, agora sim, está do jeito que eu quero. Agora sim, Jonas, você está do jeito que eu quero. Agora tu vai depender de mim para viver. Mas Deus é misericordioso comigo e contigo, porque Ele tem uma chamada na tua vida. Você não vai morrer, você vai ter que cumprir ela. Você vai ter que cumprir a chamada. Agora vem um preço de novo para a vida de Jonas. O que é, irmãos? E Jonas estava lá nadando tal, e Deus manda um grande peixe, abriu a boca e engoliu Jonas. Irmãos, pode me explicar como é que ele ficou dentro daquele grande peixe, irmãos? Porque o animal daquele não respira como a gente aqui na terra, é diferente a respiração dele, ele fica debaixo de água. Se você, irmão, ficar dentro de um tonel grande, você morre. Com um dia você, não sei se você vai passar um dia dentro de um tonel, porque o oxigênio ele zera, não tem mais, e a pessoa morre asfixiada. O oxigênio acaba. Mas Deus enviou o peixe, o grande peixe, engoliu ele e passou mais um processo, porque agora ficou 3 dias, 3 noites dentro do grande peixe. Eu não sei se ele estava comendo algas ou estava comendo sardinha que o grande peixe comia, não sei. Mas ele ficou 3 dias dentro do ventre do peixe. Tem muitas pessoas que vão passar noites escuras para saber que Deus é Deus, para saber que Deus chamou você e você não está dando ouvido à voz de Deus. Vai ficar noites escuras sofrendo, se lamentando. Por que isso, Deus? Porque desobedeceu a minha palavra. Mas agora você vai cumprir. Passou 3 dias, irmãos, é muita coisa, dentro de um peixe. Será que o lugar não era longe, irmãos? Passar 3 dias no alto mar, tudo escuro. Mas que tem chamada de Deus, Deus dá alimento nas noites difíceis. Deus, Ele supre, Deus, Ele te fortalece nos momentos mais difíceis da tua vida, mesmo que você desobedeceu, mas a misericórdia do Senhor é tão boa, que nos alcança e te dá força, mesmo noite escura, mas Ele vai te dar o fortalecimento para você chegar lá. Está entendendo, irmãos e irmãs? E quando menos espera, aquele peixe, ele vomita Jonas. O Senhor disse ao peixe, olha, deixa ele na cidade. E o peixe vai direto na cidade de Nínive, chega lá no outro porto e vomita Jonas. E naquele momento Jonas inicia a fazer a vontade de Deus. E Deus é com Jonas. Que nesse momento você ouviu essa mensagem. Não rejeite a voz de Deus. Não olhe para o tamanho do gigante, não olhe para a dificuldade. Eu sei que vai ser difícil, vai. Mas se Ele te chamou, vai dar tudo certo. Para a glória de Jesus, amém?